As folhas dos autos, doutores, só para eu contextualizar aqui. Boa noite, novamente. Boa noite. O senhor pode me dizer o seu nome completo, por favor? Jefferson Evangelista Correa. Senhor Jefferson, o senhor tem alguma relação com o réu Regican da Silva Henriques Camacho ou com a vítima Camila Silva Guimarães? Não, senhora. Sendo assim, presta compromisso legal de dizer a verdade que souber ou lhe for perguntado, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho, tá bem? Sim, senhora. Defesa. Boa noite, doutor Jefferson. Só para contextualizar, assim, qual é a formação do senhor? O que o senhor foi profissionalmente? Só para explicar essa parte introdutória. Eu sou médico formado em 1987 e perito legista do Estado do Rio de Janeiro, ex-perito legista do Estado do Rio de Janeiro, onde atuei por 17 anos. E depois disso prestei em 2004 concurso para a Polícia Federal Brasileira e me tornei perito criminal federal, onde atuei durante quase 11 anos e me aposentei do serviço público. Nesses anos todos, desde o concurso de médico legista em 1990, eu leciono medicina legal para a Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis. Me aposentei desse serviço em 2018 e leciono até hoje também para a Faculdade de Medicina de Petrópolis, Faculdade de Odontologia de Petrópolis, as disciplinas de anatomia humana, medicina legal e odontologia legal. Então o senhor foi tanto médico legista quanto perito criminal, correto? Sim, Então, assim, 17 anos médico legista no estado do Rio de Janeiro e quase 11 anos perito criminal da Polícia Federal em Brasília. Então o senhor tem domínio dessas duas partes dos saberes, correto? Sim. O senhor foi consultado pela defesa e o senhor emitiu um parecer a respeito dos fatos que estão aqui sob análise, porque existia ali algumas questões, houve uma conclusão ali no primeiro momento da perita criminal, hoje o depoimento dela foi um pouco diferente, assim, mas eu queria que o senhor explicasse ali, em cima do que o senhor analisou, o que o senhor analisou, como o senhor fez, e qual conclusão que o senhor chegou. Assim, de forma geral, e porventura a gente vai pormenorizando. Eu fui consultado pela defesa do acusado no ano de 2022 e eu fiz uma avaliação dos autos na forma como eles se encontravam, especialmente os documentos de natureza médico-legal, por volta aí de meados segundo semestre de 2022. E a grande questão aí nesse caso, do ponto de vista técnico, é exatamente essa compreensão de como um disparo de arma de fogo impacta o corpo de alguém e quais os vestígios que esse disparo, que esse impacto pode deixar ou não no meio ambiente naquele local. Então, a grande X dessa questão está exatamente nessa vivência, nessa experiência do estudo do cadáver e do estudo do local, e o confronto dessas informações. Então, no meu entendimento, para mim de forma bastante clara, e isso a partir, obviamente, dos depoimentos que eu vi nos autos, na forma como eles me foram encaminhados, eu pude considerar compatível ou incompatível determinadas situações. Então, aliás, essa é uma atribuição da perícia de um modo geral, né? A perícia não lida com a verdade absoluta, ela lida com a compatibilização. Então, assim, uma dúvida. Existe uma metodologia em relação à confecção de um documento nesse sentido, correto? Sim, é como eu disse, eu estava falando exatamente isso.
a partir de uma narrativa, né, de um relato, seja ele da autoridade policial, seja do acusado, seja de qualquer pessoa que vai ao IML, ele vai apresentar uma narrativa. Eu vou examinar vestígios, ou seja, eu preciso ter um histórico, eu analiso a narrativa, eu vejo quais são os vestígios e vejo se isso é compatível, se é possível, mesmo que não seja a única possibilidade em todo o universo. Até porque o legista, o perito, ele não é onipotente, onipresente para estar em todo lugar e dizer com convicção de 100% dos casos que foi assim ou que foi assado. O que a gente faz, e a vida profissional inteira de um perito trabalha dessa forma, é entender que aquela narrativa é compatível com os vestígios que foram encontrados ou é incompatível. E foi essa o cerne da minha avaliação dentro do que eu fiz a partir da narrativa e a partir do relato de que nós temos nos autos, ok? Sim, houve aqui uma declaração de um policial que, na primeira fase, ele falou que sequer entrou no local dos fatos, e agora ele falou que nada fazia sentido, que aquilo dali era um álibi plantado, enfim. Ele teceu considerações de que o acusado estaria mentindo. A partir de quais fundamentos eu perguntei a ele, ele falou, o que a gente viu. Assim, eu queria que o senhor explicasse se o relato do Regican a respeito do disparo ter sido acidental naquele ambiente ali do sofá, de acordo com o que o senhor analisou, tem compatibilidade técnica com o que existe nos autos? E assim, o porquê? Sim, na verdade, o laudo de necrópsia, ele é bastante, até de forma surpreendente, ele é bastante satisfatório, porque, como eu disse, trabalhando na Polícia Federal, inúmeras vezes a gente se deparou com laudos periciais muito frágeis das polícias civis estaduais, em razão das dificuldades de trabalho de um modo geral. A gente achou, eu entendi esse laudo do IML como bastante apropriado, como bastante razoável para o padrão que se encontra aí no mercado de trabalho de um modo geral. Infelizmente, a perícia de local, ela não teve, no laudo de constatação, ela não teve a mesma felicidade, justamente porque ela partiu de pressuposições ou de entendimento da perita relativamente a uma dinâmica que não é usual ao perito criminal. Quer dizer, o perito criminal, o foco dele é analisar o local, compatibilizar esses vestígios. A partir do momento que ela presumiu determinadas coisas relativamente a uma expectativa que ela entendia que era necessária existir naquela cena, eu acho que ela acabou enveredando e confundindo o processo. E qual expectativa seria isso? Assim, porque ela aqui narrou a questão da ausência ali de vestígios de sangue no sofá. Assim, ela falou, assim, a gente perguntou a ela se ela teria formação médica. Ela falou não, assim, a formação dela seria farmácia, né? Ela seria farmacêutica. Então, assim, só para o senhor explicar essa questão a partir do laudo de necrópsia, que não é do senhor, que é de um outro profissional da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, do IML. Ambos os laudos, como eu coloquei no meu parecer, eles têm algumas falhas procedimentais, têm algumas coisas ali que não ficaram bem feitas, talvez até por falta de estrutura técnica dos próprios institutos aqui do Estado, mas, como eu disse, o laudo do IML, ele conseguiu detectar o ponto de entrada do projétil acertadamente, ele conseguiu detectar o ponto de não saída do projétil, que o projétil ficou alojado, ele conseguiu definir acertadamente uma trajetória, teve uma falhazinha ali de ângulo de inclinação, que eu coloquei isso no meu relatório, que é uma falha inexpressiva, não compromete, porque é claro, e eu coloquei um gráfico no meu relatório sobre isso, mostrando exatamente qual o ângulo de entrada e a inclinação desse projétil em todos os sentidos no corpo da vítima. Isso ficou muito bem claro no laudo do IML. A questão é, quando a vítima toma um disparo,
né? Independente aí da questão se foi acidental, se é acionamento intencional, se tinha intenção, se não tinha intenção. A verdade é que houve o disparo, esse disparo atingiu o corpo da vítima de forma lateral, então, assim, a ideia, quando se vê um gráfico, você tem a ideia de que foi um disparo de frente para trás, e a trajetória, né, o trajeto desse projétil dentro do corpo da vítima, ele prova que essa doutor, só para a gente conseguir demonstrar isso melhor, a gente vai colocar ali o gráfico que o senhor está falando, melhor. E aí o senhor explica. Sim, senhor. Coloca na página 27, por favor. 27. Doutor, só dá uma olhada ali o gráfico que... É que eu estou com o meu laudo aqui, eu vou abrir... Não, quando aparecer ali. Sim. Se é aquele dali mesmo. Essa é 27? É 26. Desce, por favor. Não. Não, desce. Isso. Do PDF. Mais um. Isso, esse daí, por favor. Doutor, é esse? Essa é a interpretação dada pelo legista. Eu transformei ela num gráfico para mostrar quando o legista fala de ângulo de inclinação caudal de 30%, ele comete uma falha, um deslize, que ele não afirmou em relação a qual eixo se trata esse ângulo de inclinação. Então, o que eu fiz ali foi representar em relação àquele eixo, ou seja, o eixo vertical que passa exatamente sobre a ferida de entrada, eu estabeleci ali exatamente o que ele fala, de uma inclinação caudal de 30%. Então, ali nós temos um grau medido com transferidor, nós temos 30%. Então, o que acontece se essa inclinação fosse a verdadeira? O disparo ia para o abdômen. Então, transfixaria a mama, entraria no abdômen, perfuraria o diafragma e ia lesar vísceras abdominais. Então, esse é um entendimento equivocado que o legista, como eu disse, foi uma falha de colocação de angulação dele. O laudo está adequado, porque ele diz que o projétil entrou naquela posição e não saiu de dentro do tórax. Ele ficou lá atrás, na parede látero-posterior do hemitórax direito. Tá, aí o senhor pode seguir para a próxima. Só uma dúvida em relação a essa situação específica. Isso daí foi a conclusão do perito do IML. Tem alguma compatibilidade com um disparo efetuado por uma pessoa em pé e quando ela estivesse em pé? Tem alguma possibilidade disso daí ter acontecido? Ele em pé e a pessoa em pé também? Com essa angulação do disparo? Impossível. Só se o outro levantasse a arma e atirasse com o braço esticado para cima, para baixo. Não tem outra forma de você fazer estando as duas pessoas em pé ali. Impossível. Então, há uma discrepância ali de altura. Incompatível. Tá, então, assim, essa é uma premissa que é importante a gente estabelecer, até porque essa dinâmica de disparos, a perita falou que o disparo teria provavelmente sido ocasionado lá de fora, porque teria a questão do sangue. Mas só que, em termos de inclinação, do lado de fora, assim, só se ele tivesse eventualmente em cima da laje ou tivesse pulado, né? Sim. Porque não havia ali nenhum tipo de desnível que seja compatível com essa angulação de entrada, correto? Sim. Tá, desce, por favor, mais um pouco. Qual é a outra página? Aí é 29. 29, por favor? 29 do parecer. Pode descer. É essa, doutor? Isso. Então, essa aí é, utilizando as informações do laudo do IML, essa é a trajetória.
ou melhor, o trajeto, isso é uma questão semântica dentro do relatório. Então, o trajeto no corpo da vítima, com um ângulo com a descrição feita pelo legista, confere um ângulo de inclinação caudal de 70%. Então, o ponto de entrada está certinho e o ponto de alojamento final do projétil, por sobreposição, e aí a gente pode simplesmente voltar para a figura da página anterior, a 28, e agora não mais. Volta a 28, por favor. Só... Isso. Essa daí. Isso, essa aí. Que mostra as costelas, né? Então, um gráfico das costelas, mostrando lá a posição da ferida de entrada na mama e a saída lá na 7ª costela direita, né? Então, lá embaixo. Então, essa descrição é da necrópsia. E, com isso, a gente caracteriza que o ângulo de inclinação foi dado dessa forma. E aí, também de forma adequada, o legista descreve que o disparo veio de cima para baixo, né? Da esquerda da vítima para a direita da vítima e de frente ligeiramente para trás. Tanto que o disparo ele passa pela parte anterior do hemitórax esquerdo, né, na metade esquerda do tórax, sem perfurar o pulmão, e entra para dentro do tórax direito. Então, uma leve inclinação em sentido antero-posterior. Então, olhando um gráfico de frente, você imaginar que o disparo foi frontal. Não, esse disparo foi totalmente lateralizado nesse corpo, nessa mama, né? Então, um disparo que entra lateralmente. Então, assim, só para a gente explicar, o relato do senhor Regican a respeito do disparo ter sido ocasionado enquanto ela estava sentada e ele, em um determinado momento, ele estava em pé, seria compatível com essa dinâmica de angulação de entrada? Sim, é interessante que no relato dele, eu fiz a transcrição, né, do relato dele em anexo ao meu relatório, ele diz que ele está sentado, que ele está em pé em frente à vítima, né, e ele tende a passar a arma para a vítima na frente dela. Só que ele é destro, ele não é canhoto, ele é destro. Então, quando ele entrega a arma aqui assim, e essa arma, ele dispara essa arma na expectativa de que o gatilho estava em seco, ou seja, que não havia munição na câmera, esse disparo tem exatamente esse ângulo de inclinação, e ela mais baixa. Então há uma... É perfeitamente compatível, né? A narrativa dele, junto ao que se tem da perícia oficial, é perfeitamente compatível em relação à penetração do projétil. Isso é importante estabelecer, porque eu vi a primeira fase da doutora perita lá, Daniele, e eu vi aqui também, a gente fez essas perguntas. Assim, além de ser muito lacônica em relação a essas questões de angulações, assim, tanto na primeira fase quanto na segunda, ela diz que ela chega à conclusão de que não teria possibilidade nenhuma de ter ocorrido ali. Na verdade, não é possibilidade nenhuma. Ela fala que seria altamente improvável que ocorresse o disparo naquele local ali, simplesmente porque não haveria questão ligada ali ao espargir de sangue. O senhor pode explicar isso? Porque assim, a angulação tá compatível. O senhor, além de perito médico legista, o senhor foi também perito criminal, então o senhor consegue fazer essas compatibilizações. O senhor está dizendo, há uma angulação que é compatível com o relato dele, e aí ela não fala sobre isso, a questão da angulação. Não há isso no laudo dela de local. Simplesmente ela chega à conclusão, que é a conclusão que assabancou o processo inteiro, que é o afastamento ali do disparo ter sido acidental, ele é todo baseado na hipotética improbabilidade do disparo ter sido ocasionado naquele local. Então, assim, só para o senhor explicar qual seria se haveria ou não a possibilidade da questão do espargir, e o que seria o espargir do sangue, e o que isso, assim, em termos de dinâmica do disparo,
isso é importante em termos de análise? Nesse sentido, mais um ponto favorável de que eu vou de encontro ao laudo do IML, ou pelo menos a fala do legista no depoimento dele, em que ele responde isso, né? Que não existe a menor necessidade de que naquele local existisse sangue para caracterizar que o impacto aconteceu ali. Em outras palavras, ele expressa isso. E eu vou explicar por quê. Quando nós temos uma ferida de entrada, um disparo que atinge alguém, nós temos basicamente 3 tipos de perda sanguínea que pode acontecer nesse ferimento. Uma originada do orifício de entrada, pelo impacto do projétil, principalmente quando você tem uma estrutura subjacente à pele, logo debaixo da pele, com alta resistência. Então, é como se eu tomasse um tiro ou uma pancada, um golpe de cacetete aqui na minha testa e rompesse a minha pele. Quando isso acontece, essa alta pressão por sobre um plano rígido debaixo dessa pele vai gerar um movimento de volta de partículas de sangue rompido naquele tecido. Então, quanto mais rígido o tecido subjacente, maior essa volta, esse retorno, e quanto maior também a energia cinética desse projétil. Então, maior o retorno desse espargimento de sangue em direção contrária à do projétil. Então, esse é o primeiro vestígio de sangue que se tem quando dá penetração de um projétil. Tá, assim, só para um exemplo, assim, para os jurados e as pessoas que porventura estejam aqui entender, existe uma diferença quando o projétil adentra, por exemplo, a cabeça, que é assim, há uma resistência ali ao projétil, e um tecido mole, correto? Sim, aí nesse caso, nós tivemos uma entrada na mama. Então, é um tecido que, vamos dizer assim, acolhe bem a energia cinética e tem mais dificuldade de fazer esse movimento de sangue invertido. Essa linguagem técnica, né, a gente chama de Bach-Spatter. Bach-Spatter é a nomenclatura que se dá a essas gotículas, são pequenas gotículas, não é aquele gotejamento, e diga-se de passagem que a perita criminal se confundiu ali em algumas vezes, tanto no laudo dela quanto nos depoimentos que ela fez, ela gerou mistura ali, confusão, ora se referindo ao Bach-Spatter, e ora se referindo a sangue de gotejamento da ferida, que são coisas diferentes. Então, o Bach-Spatter é o sangue que respinga na hora que penetra o projétil, é um impacto. Agora, não podemos confundir isso com o sangramento que vai advir dos órgãos internos lesionados. Então, se eu tiver, um órgão interno lesionado, esse sangue que vai se acumular, se esse órgão é cavitário, ou seja, ele está numa cavidade, como a cavidade torácica, que é uma cavidade grande, que cabe vários litros de líquido ali dentro, de sangue. Ah, mas o pulmão está ocupando. Sim, mas quando você fura o pulmão murcha. Então, começa a acumular sangue ali dentro. Então, esse sangue que vai se acumular lá dentro, depois, se você comprimir, apertar o cadáver, esse cadáver vai sair espirrando sangue, vai sair gotejando sangue, né? Então, foi o que aconteceu quando ele pega ela no colo, bota ela no chão, né? Solta o corpo dela no chão, depois, quando ele pega de volta e abraça, ali vai pingar sangue da ferida, do trajeto interno da ferida no corpo, sangue esse que já se acumulou lá dentro do tórax, porque é dinâmico. O tiro aconteceu, 1 segundo depois, o sangue já está se acumulando lá dentro. E o Bach-Spatter, o sprayzinho que volta, ele é milissegundo, é um flashzinho daquele sangue que pulou fora. Mas, como é uma literatura que eu citei num livro, inclusive, de produção nacional bastante interessante, né, que fala sobre as manchas de sangue nas cenas de crime,
O sangramento originado desse spray, desse espargimento discreto, ele não atinge mais que 40 centímetros. São pequenas gotículas que fazem aquele spray muito rápido. E, algumas vezes, na maioria das vezes, esse espargimento poderá não ser detectado. Em especial, por quê? Em algumas situações que tem anteparo. Por exemplo, no caso dela, foi debaixo das vestes. Ela era uma mulher, ela usava sutiã, ela usava uma blusa. Então, qualquer respingo de volta desse sangue do efeito da penetração do projétil vai ser seguro pelas vestes. Então, isso não tem potencial, neste caso, de se atravessar. Então, primeiro, porque era mama. Segundo, que ela estava de sutiã e blusa. Então, não tem como esperar um efeito backspatter neste caso desta paciente. Okay? Eu fiz... Desculpe, só para complementar o meu raciocínio, e se tivesse de haver um backspatter, teria também na arma. E ninguém achou na arma. A arma foi para a perícia. Ninguém achou backspatter na arma. Porque quando a arma dispara, o sangue que respinga, ele vem na arma. Vem na mão do atirador. E ninguém achou isso na arma. Portanto, isso é mais uma prova de que não houve respingo do backspatter, ou seja, do impacto do projétil. Aí vamos passar para o segundo vestígio. Só uma questão. Só uma questão. Acabou aqui? Não, só baixou um pouquinho. Ah, sim, Sanissa. Eu vi essa modificação, fiquei um pouco confuso. Essa situação que o senhor está narrando, de que os vestígios ali desse backspatter, que é esse espargir sanguíneo a respeito da arma, o senhor está tomando como conclusão a questão do disparo ter sido como a gente chama de a queima-roupa, né? Que, assim, ou seja, a arma estaria próxima O disparo a queima-roupa, ele é muito próximo, ele gera queimadura da pele. Não foi um disparo a queima-roupa. Do ponto de vista pericial, a gente fala que foi um disparo de curta distância. Então, o laudo do legista fala em 29 centímetros, o laudo do Ministério Público, do assessor do Ministério Público, falou em 10 a 20 centímetros, entendeu? E talvez pudesse ser até um pouquinho mais, alguma coisa de caracterização de curta distância. Ok? Sim. Pode concluir o que o senhor ia falar. Eu estou olhando porque o som também me parece que sumiu aqui. A gente ficou confuso. Ah, tá. Então, doutor, me perdoe. Então, aí o senhor estava falando a respeito dessa dinâmica do disparo, do backspatter na arma. Sim. Então, quando eu falo que a perícia de laboratório da arma, ela tem o dever de observar vestígios na arma. E nenhum vestígio de sangue na arma foi encontrado. Então, se o disparo foi de curta distância, como diz o legista, em torno de 29 centímetros, como diz o auxiliar do Ministério Público, na ordem de 10 a 20 centímetros, isso é curta distância, não vai ter marca de queimadura, mas pode ter backspatter se tiver sido numa superfície que tenha permitido o retorno desse sangue. Então, se ela toma um tiro no pescoço, área nua, com certeza é muito mais provável que tivesse um backspatter. Mas onde ela tomou o tiro, debaixo de duas vestes e numa mama cheia de tecido gorduroso que acomoda esse impacto do projétil, não vejo a menor justificativa para que se exigisse a presença de backspatter no local. Mas, como eu disse, esse é o primeiro dos vestígios hemorrágicos numa situação de ferimento por projétil de arma de fogo. Posso prosseguir para os demais? Então, porque, veja bem, se o projétil tivesse transfixado o corpo, imaginem os senhores, o projétil entrou lá no hemitórax direito, na mama, e saiu lá no hemitórax esquerdo. Imagina que o projétil saísse. O que a gente ia ter no sofá, se o projétil tivesse saído? A gente chama isso de forward patter, ou seja, é o spray para frente.
Então, quando a pele da parede torácica fosse rompida e com o projétil saindo por ali, ele ia gerar um spray para fora, mais forte do que o spray de entrada. Então, é no sentido do projétil. Só que isso não aconteceu. Então, essa seria a segunda possibilidade de vestígio. Mas isso também não aconteceu. Então, não aconteceu, neste caso, nem backspatter, nem forward spatter. Ok? Aí nós vamos ficar com o terceiro dos vestígios de mancha hemorrágica, num caso desse aí. Posso continuar? O doutor ia fazer alguma pergunta? Sim. Se caso a minha pergunta se referir à terceira hipótese, o senhor pode prosseguir a terceira hipótese, porque eu vou me sentir contemplado. O que ocorre? Uma das justificativas para que a perita esclareceu aqui perante os jurados, para que não houvesse, né, a possibilidade do disparo ter acontecido com a vítima sentada, na ocasião, no sofá, como foi dito pelo Regicam, seria porque no momento em que ela olhou o sofá, ela não visualizou mancha de sangue. Eu queria que, por gentileza, o senhor, de maneira bem objetiva, como se estivesse explicando para um leigo que não sabe nada, o senhor pudesse diferenciar macrovestígio de microvestígio. Perfeito. Então, se a gente tivesse ali um backspatter, né, esse é um spray discreto, gotículas pequenininhas, que eventualmente não são nem vistas, ok? Macroscopicamente visíveis. Então, você vai lá, ou bota a lupa, ou você faz um teste de presuntivo de reação para sangue, como o luminol, no sofá. Então, seria uma forma de você identificar microvestígios, que seria compatível com backspatter. E, como eu disse, tem motivo, um apoio de literatura suficiente para explicar por que não teve backspatter neste caso. Então, só para a gente poder entender, macrovestígio seria aquilo que é visível olho nu. Microvestígio é aquilo que não é visível olho nu. E o backspatter, ele se caracterizaria nessa hipótese como um microvestígio, não visível olho nu. E aí seria necessário o emprego de alguma técnica específica para poder verificar se existia esse sangue ou não? Na verdade, doutor, quando se fala de microvestígio, a gente vai ter aí no backspatter diversas gotículas, todas elas muito pequenas. Então, obviamente, se for um tecido claro e tal, você poderá ver uma manchinha ou outra, ou na mão do atirador. Às vezes o cara é suicida, o cara dá o tiro nele mesmo, fica na mão dele, o backspatter, né? Então, mas no caso ali, a gente está falando de gotículas que não foram detectadas. Elas poderiam ser detectadas com, por exemplo, um teste de luminol ali, poderiam, se tivessem existido. Como eu disse, não há nenhuma justificativa para que tenha existido nesse caso, tendo em vista as condições da mama e as condições das vestes. E tendo em vista a comprovação de que no exame da arma não se encontrou nenhum outro vestígio. Doutor, então, só uma questão. O senhor viu, em algum momento do laudo, se eles utilizaram luminol? Não foi utilizado luminol. Isso é uma falha de investigação? Veja bem, quando você quer justificar o local onde ocorreu o crime, isso é básico, né? O local onde ocorreu o crime, o local onde alguém foi esfaqueado, o local onde há vestígios de sangue. O mínimo era que se fizesse um luminol no local onde pudesse ter acontecido. O que é o luminol, né? ali? É um reagente que vai reagir com a hemoglobina do sangue e vai fazer uma fluorescência, uma iluminação. É aquilo que a gente vê nos filmes, quando a luz fica tudo... É feito durante a noite, com um local escuro. Então, seria o caso daquele ambiente ali, em especial porque estava de noite, né? Então, assim, era fácil naquela noite fazer o luminol. Era só usar, apagar tudo e fazer. O senhor viu alguma justificativa no laudo da não utilização de luminol? Não foi nem... Isso não foi nem aventado. Foi simplesmente descrito um aspecto macroscópico. Como eu disse, tem várias falhas. Olho nu. Ela olhou ali e achou que... não tem nada e tem gotejamento lá fora, então foi lá fora. Essa é a percepção que eu, como perito, tenho da análise que ela fez. Eu fiz a inquirição dela hoje e, assim, eu perguntei a respeito de várias questões, inclusive a questão de peca, de vestimenta. E, assim, ela... Assim, com um pouco
Sim, com um pouco de mais palavras, ela falou que a vestimenta realmente influenciaria nessa questão do espargir sanguíneo. E em algum momento, assim, o senhor viu no laudo ali, ela levando em considerações eventuais vestimentas para afirmar o que ela afirmou? Não, em hipótese alguma, nada. Isso é um erro investigativo com também? certeza, é um erro de procedimento da perícia, né? A perícia tem que analisar. Inclusive, essas vestes, né? Houve uma dupla falha aí no exame das vestes, que o exame, a avaliação da perícia de local sobre eventual espargimento não levou em consideração onde foi o disparo, o local e a possibilidade de ter cobertura de veste. Então, ela não levou isso em consideração. E as vestes que foram arrecadadas no hospital que socorreu a vítima e que obrigatoriamente deveriam e foram, pelo menos está descrito no prontuário médico do hospital, é que as vestes foram colocadas no saco de remoção do cadáver, junto com o corpo. E essas vestes não foram identificadas no IML. Então, essas vestes deveriam ter sido examinadas pelo legista, deveriam ter sido encaminhadas para a perícia criminal de laboratório, exatamente para a avaliação desses vestígios, dos vestígios de recenticidade de pólvora incombusta naquelas vestes e da questão de eventuais partículas de sangue que tivessem espargido naquelas vestes, né? Então, assim, a única informação que se tem é a do hospital. As vestes, naquele momento do atendimento, estavam ensopadas de sangue. É a única informação que se tem relativamente às vestes. Se tinha vestígios de pólvora incombusta, isso aí não está descrito e as vestes desapareceram. Então, assim, com base no que o senhor analisou a respeito da dinâmica do local onde o acusado falou que ocorreu o disparo, a respeito da conduta que ele teria oferecido, a respeito também dessa questão das vestimentas, mais uma vez, assim, seria compatível com aquilo que o acusado estaria informando? Agora eu precisava avançar, doutor, para o terceiro vestígio, que é o sangue de gotejamento, claro. Para que a gente possa exatamente demonstrar qual é a minha visão do porquê não ter gotejamento de sangue no interior do domicílio. Sim, né? Sim. Então, quando o projétil, isso eu tenho um capítulo no meu trabalho que eu fiz exatamente mostrando isso, quando o projétil passa, ele passa gerando uma distensão dos tecidos. Então, ele entra aqui na mama, ele distende e ele vai perfurando. Então, ele vai perfurar a gordura, ele vai perfurar a musculatura e ele vai achar a cavidade torácica. Então, quando ele acha a cavidade torácica, ele encontra logo o coração, ele perfura o coração, começa, obviamente, extravasando já sangue imediatamente, ele perfura o pulmão em vários pontos, então em mais de um ponto, porque o pulmão tem vários lobos, então ele perfura vários lobos do pulmão ali, e o pulmão, que é cheio de ar, instantaneamente ele começa a murchar. E o sangramento de dentro do coração e de dentro do pulmão vai ocorrer para onde? Para fora, mas para fora o tecido gorduroso, a musculatura já praticamente que fechou aquele trajeto. Então está muito mais fácil desse sangue correr para dentro, porque para dentro a cavidade está vazia, está com ar, né? O pulmão furou, vazou o ar, o pulmão murchou, tem espaço à vontade para coletar sangue. Então, esse sangue começa imediatamente sendo, vamos dizer assim, direcionado para dentro do tórax. E aí vem a parte que também, logo de cara, quando eu vejo a narrativa do acusado, é exatamente a dinâmica do que aconteceu com o corpo da vítima a partir do momento que ela recebe o impacto do projétil, né? Então, quando ela recebe o impacto, e aí eu estou aqui na posição, né, no sofá aqui, a porta de saída está ali, né, da varanda, da garagem, então eu vou representar aqui que esse disparo está entrando aqui, ó, não é isso? Imagina que eu fosse a vítima, estou olhando para lá, o acusado está aqui na minha frente e eu recebo o impacto desse lado. O que ele relatou que aconteceu com o corpo da vítima quando ela é impactada, né? Ela
pende para o lado de cá, sobre o braço direito do sofá. Quando ela faz isso, o que está acontecendo com o orifício de entrada? Ele está verticalizando cada vez mais. Então, ele fica a parte exatamente mais alta do ferimento. E a parte mais baixa é a cavidade torácica, vazia, se enchendo de sangue. Então, esse fator é determinante pelo qual não houve gotejamento no sofá. O tecido mole ali da mama e a musculatura, eles praticamente que fecham. O sangramento ali é pequeno. Por quê? Porque são tecidos que têm sangue? Tem, mas tem um tecido muito mais importante lá dentro que está jorrando sangue e está diminuindo o sangue que está indo para qualquer outro centímetro quadrado daquele corpo. Todo o sangue que está, o volume principal do sangue dela, está sendo esvaziado dentro do próprio tórax por um coração furado e por um pulmão furado. Então, vai faltar sangue em tudo que é área do corpo, inclusive no trajeto do projétil. Então, o sangue que naturalmente vai escoar naquele trajeto, ele vai estar entrando para dentro da cavidade torácica em face da posição que ela assume. Quando ele pega ela no colo, quando ele pega ela no colo e leva para o lado de fora e coloca no chão, né? Pode já ter dado tempo daquela hemorragia vultosa, porque a hemorragia de uma ferida cardíaca ela é gigantesca. Então, assim, é muito intensa. Então, algumas batidas ali, alguns segundos ali, uns 30 segundos, 1 minuto, já vai ser suficiente para fazer um volume de sangue acumulado dentro do tórax que é significativo. E aí, o que acontece quando a gente vai botar alguém no chão ao invés de soltar alguém, né? Se a gente fosse pegar um saco de batata, você solta o saco no chão. Segurando alguém, você vai levar essa pessoa apertada contra o seu peito até o chão. Então, você já está comprimindo essa pessoa para poder botar. E depois, quando você vai retirar essa pessoa, mesma coisa, você vai espremer essa pessoa contra o seu peito para você ter força de segurar e levantar. Quando isso acontece, aquele tórax que está cheio de sangue vai praticamente expulsar, esguichar sangue ali para fora, né? E aí é que surge o gotejamento. Então, o gotejamento, e aí eu quero dizer e chamar a atenção que no laudo da doutora perita, do local, em nenhum momento ela fala de acúmulo de sangue. Podem observar lá, ela não fala em nenhum momento. Não, tinha uma poça de sangue, tinha um acúmulo de sangue. Em nenhum momento ela fala isso. Ou seja, o que houve que ela registrou foram sangue gotejado. E o que é sangue gotejado na linguagem técnica? É o sangue que goteja de uma determinada altura, que é a altura que eu estou segurando a vítima no colo e o sangue está pingando. Por quê? Porque eu estou apertando o tórax dela que está cheio de sangue. Aí vai gotejar. Mas eu boto o cadáver no chão, o corpo no chão e não vai estar saindo sangue ali. Por quê? Se tivesse saindo sangue na hora que botou o corpo no chão, ficava uma poça. E não tem poça. E a perita de local fala, não tem poça de sangue. Tem sangue gotejado. Mas... Só uma questão. Coloca na página 50, por favor, desse laudo. Tá, a gente vai chegando nisso. Desce mais um pouquinho. Aí, essa imagem aí. É aquilo dali que o senhor se refere como se fosse gotejamento? Isso, é exatamente isso ali. Ó. Não existe uma poça de sangue, né? É como eu disse, nós temos 5 litros de sangue circulando no corpo. Então, se você tivesse um corpo largado ali durante muito tempo, significativo, esse sangue ia ficar saindo ali, não é isso? Não houve essa saída de sangue, nem no sofá lá dentro, nem ali fora. Gotejou,
Volta à expressão. O que é gotejar? Gotejar não é sair do corpo e escorrer para o chão. Isso não é gotejar. Gotejar é cair de uma determinada altura e fazer aquela... É igual quando você está na sua casa, você pinga uma gota de leite no chão. Ele dá um monte de respingo secundário. O que é isso? Isso é gotejamento. Então, a perícia observa isso. E aquilo tudo ali é sangue gotejado. Esse cadáver, esse corpo não ficou ali no chão esperando um tempão e tal, porque senão, como eu disse, ia ter ali uma poça de sangue. E em nenhum momento, e nem nas fotos, você observa poça de sangue. Então, isso daí seria compatível com uma pessoa que estaria socorrendo, correndo com a outra no colo, correto? Com certeza. Totalmente compatível com a versão, como eu disse, com a versão de ter sido colocado o corpo no chão, a partir do momento que ele é retirado de dentro do sofá da sala, como eu já expliquei, não teve backspatter, não teve gotejamento no interior da sala, pela rapidez com que ele pegou essa vítima e trouxe para fora. Chegou ali fora, ele não conseguiu abrir o carro, não sei o que, tinha que pegar a chave, ele botou no chão. Depois que ele bota no chão e ele tem que pegar esse corpo de volta, ele aperta esse corpo. E esse tórax já está cheio de sangue. Quando ele suspende, vai sair gotejando. E foi o que aconteceu ali. Gotejou mais lá onde ele pegou o corpo e saiu gotejando mais para cá, porque ele veio correndo para vir para o carro. Então, assim, e quanto tempo assim, uma situação, um disparo dessa gravidade, atingindo os órgãos que atingiram, com a dinâmica que o senhor narrou, quanto tempo que haveria ali entre o disparo e a morte ali, mais ou menos assim, que o senhor pode precisar? Seria na hora? Morreu na hora, ou ainda levaria alguns minutos a que isso se efetivasse? A perda de consciência ela é quase que instantânea. Então, assim, em poucos segundos ali, a vítima não consegue nem falar, porque logo a pressão sanguínea arterial, como é um furo do ventrículo, o que é o ventrículo esquerdo, né? Que foi a câmara cardíaca perfurada. O ventrículo esquerdo é o responsável por jogar o sangue para todo o sistema arterial do corpo, para o cérebro, inclusive, para as carótidas, mandando o sangue para cima. Quer dizer, a partir do momento que o meu ventrículo é perfurado, quando o meu coração contrai, ele não consegue mandar esse sangue para as artérias. Esse sangue vaza ali mais fácil, porque está ali. Então, o fluxo cerebral diminui abruptamente a partir do momento do impacto do disparo. Então, essa pessoa desfalece, perde a consciência em poucos segundos. Ok? É óbvio que isso fica na dependência também da extensão do ferimento. Inclusive, a própria sobrevida, que é o que o senhor está perguntando, ela está relacionada também à extensão da ferida. Que eu posso ter uma ferida assim, ó, que atravessa aqui assim, vai fazer um furo aqui e um furo aqui. Ou eu posso ter uma ferida assim, que atravessa e sai lacerando a parede toda do ventrículo. Isso não está descrito, é uma falha da necrópsia, não descrever a extensão do ferimento cardíaco para que a gente tenha uma magnitude do tempo de sobrevida dessa pessoa. Então, isso é uma falha do exame cadavérico. Mas, de qualquer forma, uma ferida cardíaca, ela é grave o suficiente para representar 95, 99% de chance de óbito no local, né? Então, assim, se for olhar aí as séries de várias bibliografias e várias literaturas, vai encontrar que a chance de você, chegando vivo no hospital, conseguir salvar uma vítima de perfuração é da ordem de 4%. Ou seja, dependendo da extensão do dano, dependendo da velocidade, pode ser que você consiga resgatar 4% apenas dos indivíduos com ferimento cardíaco de trauma. Então, eu entendo, neste caso aí, e convirjo, inclusive, também nesse ponto com o legista, né, que ela seguramente ficou viva alguns minutos. E eles colocam aí em torno de 5 minutos dessa possibilidade. Eu diria que talvez até um pouco mais. Talvez ela tenha chegado viva ainda no hospital, sem que isso fosse detectado. Por quê? Porque quando você chega no hospital, não tem lá um eletrocardiograma esperando você para ser colocado. Ao contrário, se você chega numa situação dessa, toda suja de sangue, alguém gritando, tomou um tiro, o pessoal vai fazer acesso venoso, vai
sair massageando, já palpa ali o pulso, já vê que está sem pulso, vê que tem parada cardíaca, e às vezes o coração está batendo fraquinho já, porque não tem mais sangue, a pressão está baixinha, então não consegue pegar. Então, eu imagino, nesse caso ali, pode ter sido os 5 minutos, sim, talvez até um pouquinho mais, como eu estou dizendo, talvez mais 5 minutos, 10 minutos, é possível, na minha opinião, é possível, ok? Mas, como eu disse, isso é irrelevante no sentido de que a dinâmica que o cenário demonstra é que alguém foi ferido por projeto de arma de fogo ali e foi socorrido de forma imediata, porque não tem poça de sangue no local. Não tem sangue extravasado dentro da casa e nem ali do lado de fora. O que você tem é gotejamento de alguém que está sendo carregado com uma narrativa que foi feita, que é totalmente compatível com o vestígio que foi encontrado. Entendi, mas só para ficar bem claro para os jurados e para todos nós aqui, esse desfalecimento em razão da queda da pressão arterial não significa exatamente morte. A pessoa pode estar desfalecida por causa disso, mas com os seus órgãos ainda em funcionamento. Sim, com certeza. Não, veja que você pode até cortar o pescoço de alguém, né? Vamos imaginar assim, uma decapitação. Esse coração vai bater durante minutos. Enquanto tiver sangue circulando, esse coração bate sozinho ali durante alguns minutos, mesmo um decapitado. Então, quando se fala de morte efetiva, é a morte detectada pelo profissional de saúde que vai intervir, vai tentar resgatar e, no final, ele fala assim, cara, não consegui resgatar, não consegui reverter a parada cardíaca. Então, eu normalmente vou declarar o óbito ao final das tentativas de manobra de ressuscitação. Eu nunca declaro o óbito ao dar entrada. Ah, não, ao dar entrada já era cadáver. É muito comum de se encontrar isso em relatório hospitalar, mas ele fala isso no final. No início, ele não fala isso. Por quê? Porque ele tenta abordar, ele tenta salvar aquela pessoa. Porque não é porque o coração parou que não possa ser revertido, resgatado, massageado, entubado e voltar à vida. Então, quanta gente volta à vida depois de ter uma parada cardíaca, né? Traumática ou não. Então, neste caso, ele fez o procedimento de socorro o mais rápido que ele podia. Essa paciente chegou lá com uma... Vejam que quando o profissional de saúde fala das vestes dela no hospital, o que ela fala? As vestes estavam ensopadas de sangue. O que é esse ensopada de sangue para alguém que no local não sangrou tanto? Significa que ela foi sangrando durante todo o transporte. Ou seja, ela estava viva durante o processo de transporte dentro do carro com ele. Coração batendo e jogando sangue para fora, porque aí o pulmão, o tórax já estava cheio de sangue. E aí toca de jogar sangue para fora. Então, quando ela chega lá, ela está ensopada de sangue nas suas vestes. E é isso que o profissional de saúde descreve no prontuário médico. Então, é perfeitamente compatível, e eu entendo dessa forma, que ela foi resgatada com vida, foi levada e ou chegou viva, ou chegou parando na porta do hospital ou em recém-parada cardíaca, tanto é que foi viável a tentativa de reanimação. Nenhum profissional de saúde, nenhuma equipe médica de emergência vai tentar fazer reanimação em cadáver que tem morte seguramente confirmada. Imagina, eu chegar lá com um indivíduo que já em decomposição e eu falar assim, não, eu tenho que tentar reanimar. Ninguém faz isso. Ou seja, chegar lá com um cadáver totalmente rigidez, cadáver rígido, endurecido, né? Eu não vou fazer uma manobra de reanimação num cadáver endurecido. Eu faço uma manobra de reanimação num cadáver que eu estou vendo as evidências de que ele parou agora ou que ainda está batendo e que eu ainda não detectei. Então, né, diante do que o senhor está narrando, nós podemos considerar que há uma compatibilidade, então, com o entendimento de que, né, a própria postura da equipe médica em imediatamente proceder a essa tentativa de reanimação da Camila indica que ela chegou ao hospital para atendimento com sinais ainda característicos de vida, de possibilidade de salvamento da sua vida. Sim, e hoje é fácil todo mundo olhar e falar assim, cara, ela tinha uma ferida cardíaca incompatível com a vida. Mas e naquele momento do atendimento médico no hospital? Quem sabia onde que esse projétil passou? Esse projétil,
entrou aqui e foi para trás? Esse projétil entrou aqui e foi para cima? Esse projétil atravessou o coração, atravessou os 2 pulmões? Como saber, doutor? Não dá tempo para isso. Eu tenho que cair em cima do paciente, equipe toda, e tentar massagem cardíaca, botar monitor, fazer os procedimentos todos de tentativa de reanimação. É óbvio que, depois de meia hora com os procedimentos ali, aí você já vê, pô, não tem mais impulso elétrico. Estou lá com o monitor, já não vejo nenhum sinal de impulso elétrico. Não tem pressão arterial. Já peguei veia, já infundi líquido, né? Aí eu chego à conclusão que a lesão foi fatal e não consegui reverter. E aí sim eu vou declarar o óbito e dizer que aquele indivíduo já deu entrada a cadáver. Mas neste momento, no final do atendimento. Doutor, o senhor, assim, o senhor foi bastante explicativo em relação a essas questões, tanto médica quanto de perícia de local. O senhor explicou ali uma série de equívocos técnicos ali, tanto da perícia criminal quanto da perícia do IML lá, feita pelo médico legista. Há algum dado nesse processo que o senhor analisou, tanto de forma ali médico-legal, quanto de forma pericial, que denotasse assim, alguma mentira daquilo que o senhor Regican falou, que teria sido um disparo daquela possibilidade, que a pessoa estaria sentada, que logo depois ele socorreu essa pessoa? Há algum dado ali que subsidie uma declaração de que ele estaria mentindo? Não. Isso não é novidade, eu escrevi isso no meu parecer. Né? Alguém, um perito, ele pode afirmar com 100% de certeza, num caso desses daí, onde várias falhas foram estabelecidas, se não houve análise das vestimentas, não houve luminol, não houve ali a consideração a respeito desse caimento e do local onde o projetil se alojou e das dinâmicas lá ligadas à angulação do disparo. Com essa situação, com essas dinâmicas, metodologicamente falando, há como estabelecer e afastar com 100% de certeza, num primeiro momento ali, o que o senhor Regican estaria falando? Não, desde o início eu falo, eu não conhecia o senhor Regican, nunca ouvi falar dele, e eu recebi esse material do advogado para uma análise técnica, e desde o primeiro momento eu entendi que a narrativa que foi apresentada por ele, transmitida a mim, essa narrativa era perfeitamente compatível com todos os vestígios que eu tinha identificado. A única contraponto que existiu foi esclarecido, inclusive, no meu parecer, que é a questão do horário de entrada no hospital, que eu explico isso também de forma bastante tranquila. Ninguém vai parar na hora, olhar no pulso, na hora que a vítima está entrando, nenhum médico, enfermeiro vai olhar para falar assim, não, chegou tal hora. Ninguém faz isso. Ninguém vai falar, não, primeiro tem que fazer a ficha lá. Não, chegou baleada, bota na sala, vamos tentar reanimar e tal, não sei o quê. No final do atendimento, médico, enfermeiro, auxiliar, gente, que hora que chegou? Ah, eu acho que chegou 7h30. Ah, eu acho que chegou 7h25. Tá bom, então vamos botar aqui. Todo mundo bota 7h20. E aí bota lá. Então, assim, essa era a única discrepância que tinha da narrativa dele em relação ao que consta dos autos. Era a única que tinha. Mas, como eu disse,
perfeitamente explicável, porque é a rotina dos hospitais, né? Eu não falei porque não queria ficar aqui falando de currículo, mas eu sou cirurgião. Antes de eu virar médico legista, eu fiz residência de cirurgia aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Então, eu fiz 2 anos de cirurgia geral de residência, tenho título de especialista, e tenho vivência em pronto atendimento de urgência cirúrgica. Então, Sim, no Getúlio Vargas ali, que é o hospital onde recebe os maiores casos de 88, 89, de bala, de projetil de arma de fogo. Foi ali mesmo. Então, assim, eu tenho essa vivência ali, então eu sei que a rotina de um hospital, né, às vezes, quando o indivíduo vê lá, mas o boletim foi feito às 20 e tanta, porque não dá para fazer o boletim antes. Como é que você vai entrar no sistema informatizado na hora que está atendendo, perguntar o nome, perguntar não sei o quê? Não, a equipe de saúde está focada em dar atendimento. Depois faz essas coisas todas. Aí vai ficar lá no sistema incongruência de horário. O boletim de entrada está compatível com 20 horas e o médico escreveu que deu entrada às 19h20, quando, na verdade, ele chegou às 19h40. Entendeu? Por quê? Porque foi estimado o horário mais ou menos da hora da entrada, entendeu? Entendi. Então, a única incongruência foi essa. De toda a narrativa dele, e por isso eu fiz a transcrição, eu mesmo fiz a transcrição do áudio do depoimento judicial dele, e toda a narrativa dele é perfeitamente compatível com a dinâmica e com os vestígios que eu identifiquei nos laudos aí, nos pareceres. A distorção é realmente o entendimento, né? Não é vestígio, é entendimento da perita criminal, que talvez por não trabalhar com cadáver, por não fazer a perícia, não ter experiência com perícia necroscópica, talvez faltou para ela essa percepção das vestes, do posicionamento final do corpo na cena e tal. Eu acho que é isso aí que confunde um pouco esse caso. Tá, tem uma pergunta? Eu estou satisfeito. Se o senhor foi bastante técnico, o senhor foi bastante bem explicativo a respeito desses fatos. Tem alguma... Há também uma outra questão, e foi bom também o senhor Regican falar, a respeito da ausência de perícia no veículo. Também não foi feito essa perícia no veículo. O senhor também considera isso uma falha? Isso é uma falha do processo investigativo, né? Então, como eu falei, eu então a gente tem mais uma falha. Eu acabo criticando um pouco a minha parte, a parte da perícia, que é a parte, vamos dizer assim, que eu participo ativamente, seja a perícia de local, seja a perícia médico-legal no necrotério, mas com certeza a perícia do veículo tinha que ter sido determinada pela autoridade policial, né? Se houve uma transferência de um corpo, esse corpo deixou vestígios, né? A perícia de local é para quê? É para constatar vestígios do crime, da ocorrência. Então, é onde tiver vestígio. Se o corpo sangrou, se o corpo tinha um projétil, por exemplo, que pudesse ter caído dentro do veículo, tinha ficado por lá. Imagina que tinha um orifício de saída com um projétil grudado na portinha da pele, pronto para cair. Eu já peguei caso assim. E o projétil fica na viatura, fica no veículo. Eu já periciei viatura que deixou projétil do corpo do vitimado. Entende? Então, com certeza, é uma outra falha do processo investigativo, e aí a autoridade policial falhou também por não cobrar esse tipo de procedimento. Doutor, muito obrigado. O doutor promotor vai estabelecer algumas perguntas, mas pela defesa a gente está satisfeito. A acusação? Sim, a narrativa dele. Né? Ligou aqui, obrigado. Vamos lá, no seu laudo, folha 94 do seu laudo, 1114 do processo, o senhor fala o seguinte, que a vítima foi alvejada acidentalmente enquanto estava sentada no sofá. Então vamos lá, essa questão toda que o senhor falou com os advogados, de backsplatter, de gotejamento, de que devia ter sido luminol, só para a gente resumir, é para o senhor dizer que é possível que ela estivesse sentada no tiro. Essa conclusão é correta? Que ela estivesse na posição sentada? Com a narrativa Tudo bem. Que ele deu. Tudo bem, ele diz... Então, vamos tomar aqui como pressuposto essa versão da defesa. Então, o que o senhor está me dizendo é que ela estava sentada e ele estava em pé, é isso? Sim, tá. Compatível.
Vamos lá, outra coisa. Aí o senhor fala que ela foi alvejada acidentalmente. Como é acidental se ele deliberadamente apertou o gatilho? Porque ele diz que não havia intenção de efetuar nenhum disparo contra ela. Não, Essa é a narrativa então, dele. ele diz, mas aí o senhor fala o seguinte, olha só, vamos lá. De forma impensada e ignorante quanto às regras de segurança, de forma automática, com o objetivo de produzir ruídos de clique do dispara-seco, acionou por 2 vezes o gatilho da arma, a qual seguramente ele não tinha a intenção de apontar para a Camila, pois senão a teria apontado frontalmente no peito ou na cabeça da parceira. O senhor está dizendo seguramente, então, e aí eu queria saber se o senhor confirma, que quando ele apontou para ela, quando o cano estava apontado para ela, não foi porque ele queria. É isso que o senhor está me dizendo? Sim. Que é sem querer. Vamos lá, doutor. Então, deixa eu pegar aqui o microfone. Só para entender então a dinâmica que o doutor está descrevendo. Ela estava sentada, como o doutor está, correto? Ele está aqui, o disparo é de curta distância. O senhor, por favor, fica de lado, porque a posição é lateral, como o senhor falou, né? O senhor está dizendo que entra aqui. Eu falei que ele estava aqui. Então, ele está de frente. De frente. Ele tem um revólver aqui. Isso. Ele pode fazer 360 aqui. Ele pode fazer 360 aqui, né? Isso. Ele pode fazer 360 aqui. Mas ele está exatamente no tronquinho dela. Isso. Que tem quantos centímetros, mais ou menos, um tronco de uma mulher de 1,70 m? Exatamente no lado esquerdo do peito dela, correto? E o senhor está me dizendo que seguramente ele não queria apontar para ela? Com base em quê? Com base na dinâmica do projétil dentro do corpo da vítima. Mas vamos lá, é um projétil que furou o coração e o pulmão, segundo o senhor? Não furou o coração e o pulmão? Doutor, se o senhor está aí e o senhor dispara daí para cá, pega naquela posição, se o senhor está aí disparar aqui, ó, ela estava salva, ela não acontecia nada com ela, mas aí... é totalmente fora da... Não, então, mas o senhor vai ter dúvida que eu quis te matar se eu fizesse disparo? Não, ao contrário. Então, se eu tiver um pouquinho para cá, eu já não tenho intenção, é isso? Se o senhor quisesse me matar, o senhor mirava no meu peito e atirava. Que foi o que ele fez. Não, doutor. Veja bem... Excelência, eu vou pedir para mostrar uma folha... Desculpe, doutor, só para a gente poder... Sabe aquele PDF, Gisele? Pede, por favor, para botar na folha 191 daquele PDF. É o processo, é o próprio processo. Vou até... Os familiares... Na verdade, é uma foto do local de entrada da bala. Eu não acredito que seja tão chocante, mas se familiares se sentirem desconfortáveis, não é mostrando a parte de dentro do corpo, mas é mostrando aqui o peito dela e o buraco por onde entrou. Tá? É só esclarecendo, porque quando é assim, eu possibilito a saída do plenário para quem desejar. Está completamente correto. E um. Desce um pouquinho, por favor. Desce um pouquinho, por favor, para a gente ver melhor o corpo da vítima. Desce um pouquinho. Esse é onde o tiro entrou, correto? Correto. Desce um pouquinho na próxima página, 192. E aí aqui o perito sobe um pouco com o seio dela, porque quando deita o seio cai um pouco para o lado, né? Então, quando ela estava sentada, obviamente o seio não está caído para cá, tá? Uma posição mais para baixo, né? O senhor está me dizendo, então, volta um pouquinho lá para cima, 191. Doutor, ele não tira... E aquelas marcas no braço dela denotam o quê, doutor? Aquelas marcas aqui. Aquilo é marca de tatuagem. Tatuagem quer dizer que o tiro está? Curta distância, curta cerca distância. de 30 então ele estava 40 centímetros. Então ele estava o quê? Mais ou menos isso aqui. Mais ou menos. A mão dele podia estar aqui, a mão dele podia estar aqui, a mão dele podia estar aqui, mas estava aqui, no peito dela. E o senhor diz seguramente... vai receber uma arma com a mão aqui e o outro entregando a arma aqui. Mas ele estava com o dedo no gatilho? Sim. Então como é que ele estava segurando a arma assim? Doutor, ele diz... Ele diz... Não, então, mas não, a narrativa não é dele porque o senhor diz seguramente ele não mirou. Vamos botar... Quer que eu mostre o seu laudo? O senhor está com o seu laudo aí? Doutor... O senhor diz seguramente ele não mirou. Ele não mirou, doutor. O senhor está me dizendo, vendo essa foto, que o cara de curta distância que mirou no lado esquerdo do peito dessa mulher, seguramente não mirou no peito dela, doutor, tendo marcas de tiro a curta distância? Doutor, se eu miro no peito... Não, mas você não precisa fazer isso aqui. Você pode simplesmente estar aqui do lado. Senhores, no microfone, porque eu preciso que fique registrado. Quer dizer que para eu acertar o seu lado eu tenho que estar assim ou eu posso estar assim? Estou partindo da narrativa, doutor. Não, a narrativa do então, indivíduo. Não, o senhor me desculpa. É só para
Excelência, pela ordem, Não. você está discutindo com a Claro que testemunha. eu estou discutindo. Não, ele Claro está que eu estou a discutindo. testemunha, Vamos lá, a doutor. afirmação da testemunha, doutor. Não, Está excelência, questionando ele tá- uma afirmação Olha da só, testemunha. excelência, olha só, uma coisa é a dinâmica de perguntar e responder, outra coisa é a dinâmica de perguntar, discutir no meio da resposta da testemunha. Isso é uma Então discussão. vamos lá. Então eu vou fazer Isso uma não é uma pergunta bem pergunta. objetiva. Doutor, estou aqui, quero acertar o senhor. Eu posso acertar sim e estar um pouquinho de lado? Ou eu não posso? É impossível fazer isso? O senhor poderia vir até... Eu posso vir aqui. Então eu posso estar atirando de lado? Doutor, eu analisei, doutor, um corpo, vestígio e uma narrativa. Eu disse isso no início mas do olha meu- só, do início mas o do senhor meu- acabou do meu de falar que o depoimento, senhor doutor. faz uma análise imparcial. Uma análise imparcial a partir de uma narrativa, Então, doutor. então, como é que é imparcial se o senhor acabou de falar que é a partir de uma narrativa e não das provas em geral? Todas as provas são compatíveis com isso, doutor. Elas são compatíveis. São, o senhor acabou senhor. de falar que seguramente ele não mirou. Sim, porque se mirasse, esse disparo jamais estaria na lateral da mama, doutor. Esse disparo ia estar medialmente à mama, para lá do mamilo da mama. O coração, todo mundo sabe que fica no meio e não cá no cantinho. Não. Não, aqui Doutor, eu não tá, venho então eu sou opinião. 100%, seguramente. Excelência, pegou pela uma ordem, foto. excelência. O senhor Eu acabou de tenho pegar uma... certeza que não mirou. O senhor acabou de pegar uma foto ali distorcida e o senhor querendo me dizer que aquela foto, ele levantou a mama. Não, ele puxou a mama para o meio. O senhor Ele puxou para o bota a meio, foto, exatamente. Ele puxou para o meio. Sim, exatamente, centralizou a mama. Sinal que o disparo foi totalmente lateral na mama. Esse disparo não foi Então, antero-posterior. deixa eu falar, doutor. pessoas que querem matar as outras, segundo o senhor está dizendo, não atiram lateralmente, é isso? Doutor, é como eu O disse. senhor pode doutor. responder minha pergunta? Doutor, Pessoas que são querem matar as milhões outras de podem atirar possibilidades. lateralmente? Se uma Excelência, pessoa quer pela matar ordem, outra, o excelência, disparo é excelência. frontal, Ele doutor. não Excelência, está pela ordem, respondendo. excelência. O senhor nunca Excelência, viu uma pessoa matar a outra se atirando a estando defesa- na lateral? Excelência, Não, aí pergunta é pela bem ordem, excelência. Doutores, Assim, ele não está gostando da resposta, ele está discutindo. Não está respondendo. Ele está De querendo novo- obrigar que a testemunha responda aquilo que ele acha Ele que não é tem nem que ser testemunha, respondido. doutor, ele é assistente técnico. Doutor, Vamos lá. assim, Doutor, a pergunta é bem objetiva. Doutor, é impossível uma pessoa mirar para matar outra estando na lateral dela? O senhor nunca viu? Nunca viu? Eu nunca vi. O senhor nunca viu? Eu nunca vi. O senhor me desculpe. Desta forma, Eu com não disparo? acredito no Não, senhor. eu nunca vi. Tá bom, doutor. Desta forma, bom. deste caso, Doutor, eu nunca acho que eu vi. vejo isso aqui pelo menos umas 20 vezes todo Então, o senhor mês. tem uma excelente eu vivo experiência no mundo médico-legal. real. O senhor tem Excelência, excelente pela ordem. experiência vamos médico-legal. lá. Perguntas. Excelência, Vamos eu às tenho- perguntas. O Excelência, senhor excelência. falou que fez a análise com base em um relato. O senhor levou em conta os relatos dos familiares? Eu li todos os depoimentos que tinham no processo quando me foi Então entregue. vamos lá. Vou pegar aqui uma parte do seu laudo. Aqui, na ocasião, isso é a palavra do senhor, após o casal ter chegado em casa e rapidamente ter entabulado uma curta conversa, a Regicã teria entendido e aquecido a manifestação subjetiva e figurada de Camila, que lhe disse que gostaria de dar uns tiros com arma de verdade para relaxar, isso em casa, após um dia tenso e cansativo no trabalho. Por que quando o senhor falou disso, o senhor toma como verdade, mas não leva em conta os relatos dos familiares de que ela não teria esse tipo de comportamento? Doutor, volto a dizer para o senhor, o legista, o perito, ele trabalha a partir de um relato, de uma narrativa. Não, Aqui, não. doutor, deixa Não, eu falar, O doutor. perito trabalha Doutor, todas deixa eu as falar, provas, doutor. Pela Deixa eu ordem, falar. excelência. Ele quer deixa eu falar. ensinar. Ele quer ensinar. A o que o perito tem que narrativa, fazer. doutor, a narrativa Pô, se chama pelo amor de histórico. Está em qualquer livro de medicina legal. O histórico, doutor. Todo laudo tem preâmbulo, histórico, descrição, viso anti-reperto. Tem aquela sequenciazinha que está lá no livro de medicina legal. Então, quando se fala do histórico, no caso do cadáver, é a narrativa. A narrativa de quem? De quem praticou o suposto ato Tá bom, criminoso. não. Então, não foi o familiar que narrou. Peraí. Foi o indivíduo que está sendo acusado. Ele fez uma narrativa. Olha, aconteceu desse jeito. Tem alguém que testemunhou aquilo, doutor? Não, morreu, tem. doutor. Então só tenho uma narrativa. Se eu encontrasse nos autos elementos de prova contrários a isso, eu ia estar aqui falando para o senhor, como falei o caso do horário. O horário está incompatível. Tá bom. Agora tem uma Tá, justificativa que eu vamos encontrei lá. para Então, isso. tudo bem. Então, Não é isso? só para a gente concluir a primeira conclusão do senhor então diz que não é possível uma pessoa matar a outra com um tiro lateral, estando meio lateral assim. Não, Não. eu não falei isso não. Não é? O senhor está Então, a colocando a pessoa minha... então o senhor falou que nunca viu alguém mirar para matar a outra estando um pouquinho do lado dela. É isso? Só pode Neste matar se estiver de frente. Neste contexto, sim, doutor.
Qual é esse contexto, doutor? Não é guerra do tráfico na favela que eu dou 10 tiros, que eu dou um na cabeça, que eu dou um ao lado, que eu dou um nas costas. Eu digo um único disparo, doutor. Mas foi o suficiente para matar. O acusado alegou, descreveu que ele praticou o movimento 2 vezes. Então, não se trata de um disparo acidental, doutor. Então, não é um disparo acidental? O disparo, o óbito, a lesão é acidental. O disparo foi intencional. Então, Para quê? Para gerar o ruído do clique no momento de entrega da arma. Quando o disparo foi feito, e o senhor acabou de falar que não foi acidental, estava apontado para onde? Não importa, doutor. Não, claro onde que importa, o senhor é perito, estava apontado para onde? Doutor, estava apontado para onde? Não estava apontado para ninguém, doutor. Foi a forma que ele encontrou de entregar então a arma. Estava apontado para ninguém e acertou nela? Sim, porque ela estava na frente da arma. Então, e eu quer digo dizer isso. que estava apontado para quem, doutor? Doutor, eu disse isso no meu laudo. Está escrito lá. Ele é um ignorante no manuseio de arma. Nunca não foi manuseou essa uma pergunta. arma. O cano da arma na hora do disparo estava apontado para quem? Olha isso, excelência. Pela ordem, está gritando com a testemunha. Ele não está respondendo a minha pergunta. Mas aí, doutor, não o senhor está perguntando. Excelência, pela ordem, excelência. Pela ordem, excelência. Doutor, o senhor está perguntando, o senhor está querendo dizer que a arma estava apontada. Eu estou querendo dizer para o senhor que não tinha ninguém apontando arma, estava sendo entregue uma arma. O senhor não quer responder a minha pergunta? A minha pergunta não, excelência, pela ordem. Excelência, pela ordem. Um momento, por favor. Obrigada. Eu vou pedir à testemunha que responda à pergunta que está sendo feita, de acordo como foi feita, e que a acusação faça suas perguntas também de forma pacífica e ordeira, para que tenhamos progresso na instrução. Muito obrigada. Tá, excelência, a pergunta é bem objetiva. Doutor, para onde estava apontado o cano da arma na hora do disparo? No meu entendimento, não existia um cano apontado, existia uma direção do cano. O cano estava direcionado na face lateral da mama, a 40 centímetros do corpo. Ok. Então estava apontado na direção dela. E o senhor, essa pergunta. Outra pergunta. O senhor, aqui no laudo da arma, é falado o seguinte, que era uma pistola 38, né? Aqui é o laudo do exame de arma de fogo, folhas 217, 218 dos autos. Não é pistola não, doutor. Revólver 38. Vamos lá. Aqui é falado o seguinte, revólver do tipo hand ejector. Você pode explicar o que é um hand ejector? De ejeção manual das cápsulas. Sim, ejeção manual das cápsulas. Doutor Décio, só uma questão. Doutor. Se o senhor ainda vai usar a foto do... Só para tirar, porque tem família ali. Doutor, ainda talvez use, mas aí a gente bota de novo. Doutor, hand ejector, tá, vamos lá. O senhor pode me explicar, considerando que é um mecanismo que tira todas as munições, como é que ficou a munição lá dentro? Totalmente possível, doutor. A gente não sabe qual era o estado de oxidação daquela... Tem um laudo da arma. Doutor, diz que ela está em perfeitas condições. Em perfeitas condições. Não significa que pudesse ter ali um zinabre por estar ali guardado há muito tempo. Vamos lá, doutor. Desculpa, mas assim, o senhor mesmo tem que lidar com fatos. Se o senhor entendesse que a arma precisava de uma nova perícia, o senhor teria pedido. Mas aqui não foi pedido nada. Então, o senhor está me perguntando qual é a minha opinião. Eu estou dando a minha opinião para o senhor. É possível ficar agarrado? Mas o senhor concorda comigo que os elementos dos autos não dizem isso? Que não tem nada dizendo que a arma estava oxidada? Não, doutor, eu estou exemplificando. Não, tudo bem. Então, se fosse uma oxidade. Cartucho deformado, cartucho não exatamente naquela medida daquele diâmetro da casa do projétil ali no coisa. Existem diversas munições. Então, se você for olhar no mercado, fabricante A, fabricante B, às vezes a diferença de milimetragem de um cartucho para outro é tão pequena que é suficiente para tornar mais difícil a ejeção manual desse cartucho. E ele falou para o senhor que ele ejetou as munições no escuro? Sim, essa é a narrativa que consta do depoimento judicial dele. Tá. E ele falou para o senhor se ele olhou o tambor? Não é isso que consta. Diz que ele ouve os barulhos, né, das munições caindo e ele ejeta. Como eu disse, ele é um completo ignorante no manuseio de armas. Ele
Tem um relato dele, é isso que eu fico completo ignorante, mas tem um relato dele que ele fazia manutenção, inclusive, às vezes limpava e tudo mais. Ele não falou isso no senhor também. É uma coisa, né? Agora, manusear a arma. O indivíduo que manuseia a arma, que faz um curso, né? Que eles falaram que iam fazer um curso, né? O relato até de familiares dela dizendo que ela queria fazer um curso de tiro. Então, a primeira coisa num curso de tiro é manuseio da arma. É segurança no manuseio da arma. É controle, o famoso controle de cano. Se tivesse controle de cano, não tinha acontecido essa tragédia, né? Ou seja, na hora que eu entrego a arma para alguém, eu jamais vou entregar essa arma com o cano na direção dessa pessoa. Nem apertaria o gatilho, E né? muito menos apertar um gatilho. Isso é básico. Deixa eu falar aqui. Então, ele não... Então, eu estou lhe perguntando porque imagino que o senhor tenha falado com ele. Então, ele não contou... Eu nunca conversei com ele, não. Ele não contou também as 5 munições que tinham saído? Parece que não. Parece que não. Porque estava no escuro e, inclusive, a perícia de local, quando vai naquela noite na casa fazer a perícia de local, como que ela encontra a luz do quarto? Apagada. E ela encontra exatamente em convergência com a narrativa dele, que ele diz que municiou no escuro. Tá, então vamos lá. Então, o senhor fala o seguinte também. Quando do segundo acionamento do gatilho, houve o surpreendente disparo de uma munição que inadvertidamente ficou retida no tambor e não percebida por Regicano. Vamos lá. Então, o senhor... surpreendente, ou seja, inesperado. Sim. Então, vamos lá. E aí eu estou partindo da premissa da narrativa trazida por ele, que o senhor aqui leva em conta no seu laudo. Tá? Não é a minha narrativa que eu vou apresentar. Eu tenho uma outra narrativa em que eu acredito. Mas eu vou partir da premissa da sua narrativa. Então, o senhor está me dizendo que ele pega um revólver, vê que está municiado. Só me corrija se eu estiver falando errado. Vê que está com 6 munições, que é a capacidade do revólver. Ele opta por esvaziar esse revólver no escuro. Ele opta por não olhar o tambor. Ele opta por não contar as munições que saíram. Volta, aponta o cano na direção dela e aperta 2 vezes. E você está me dizendo que era inesperado sair o tiro? É isso que o senhor está dizendo? Para a visão dele como, repito, um ignorante no manuseio de armas, eu considero. Ou seja, ele acredita que esvaziou um cano, acredita que esvaziou um tambor, traz a arma de forma parceira, para dar para a esposa, dar ali o seu relax de disparo de projétil, de em seco, e vai entregar essa arma para a mulher de forma totalmente inapropriada. Erro atrás de erro de procedimento de segurança de manuseio de arma. Agora, dizer daí que ele deixou uma arma, um cartucho só na arma, e que ele veio lá e fez 2 tiros, e ele não precisava nem falar que deu um tiro, ele podia dizer que deixou a arma, estava engatilhada. Do senhor. Sim, mas não é razoável, né? Tá bom, isso é a opinião do senhor. Eu já ouvi falar de roleta russa, o senhor também já ouviu falar, já foi falado 2 vezes hoje aqui, inclusive. Mas quando o senhor conclui no seu laudo, o senhor mostra as suas impressões ou a do Regicano? As minhas impressões. Então, quando o senhor fala que é surpreendente o disparo da munição, como é que o senhor agora me diz que não é surpreendente, que é surpreendente com relação a ele? Mas o senhor disse aqui, houve o surpreendente disparo de uma munição, falando de si próprio. Ou seja, que para o senhor seria surpreendente. O senhor está, então, me dizendo, e é isso que eu queria entender, que, tirando a munição no escuro, não olhando o tambor, não contando as munições, e opta para apontar para ela. O disparo é... Ele não apontou para ela, doutor, nós discordamos frontalmente nisso, eu estou dizendo... Não, o cano é que apontou. O cano estava na direção indevida. Tudo bem, mas estava na mão na hora de tentar passar a arma para ela. O cano estava apontado para ela e a arma estava na mão dele, é isso que o senhor concorda, né? Tá. Mas a arma estava na mão de outra pessoa? Não, estava na mão dele. E o cano estava apontado para ela? Não estava apontado, ele estava direcionado para ela. Apontar, doutor, é um ato intencional, doutor. Eu aponto para alguém. Quando eu vou transmitir a arma para alguém, esse cano vai estar apontado para algum lugar, direcionado para algum lugar. Bom, doutor, e, infelizmente, estava direcionado para ela. Eu já perguntei isso para o senhor vai insistir nessa leitura? Minha opinião técnica. Pela ordem. Vamos lá, continuando. Pela ordem. Pela ordem, realmente. Não, eu estou aqui questionando o laudo dela.
momento, prestando depoimento, está respondendo as perguntas do Ministério Público, mas está sendo tratada com desdém. Em todo momento, seja o policial, seja quem for, ainda que a defesa discordasse, e nós discordamos frontalmente do primeiro policial, quando foi instada a questão da urbanidade, do tratamento cívico, tudo... Excelência, pela ordem. Vamos lá. Como é que... Doutor, Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Questionar. Doutor Décio, o senhor tem mais perguntas? À vontade. Bom, então essa surpresa, né, que eu tiro do seu surpreendente é com relação ao relato do Regican ou o seu? Doutor, porque, vamos lá, doutor, desculpe, só reformular. Toda a conclusão do laudo, ela parte do histórico, doutor. O senhor quer que eu desvincule o histórico do meu laudo? O senhor quer que eu desvincule? A conclusão do laudo, ela está vinculada ao histórico, tudo bem, doutor. Não tem então, jeito. Eu vou só ler de novo. Isso funciona para 100%. Quando do segundo acionamento do gatilho, houve o surpreendente disparo de uma munição. O senhor falou. Que surpreende ele e qualquer um que vai ler que vamos fala lá. assim, como é que o cara entrega uma arma tudo bem. Então Câmara? Ele ficou surpreso com o seu relato. Então o senhor bota uma conclusão dele no relato seu. Não, a conclusão é, como eu falei, é dele e minha. Por quê? Porque é óbvio que houve falha de segurança do manuseio dessa arma e eu coloquei isso no meu parecer, doutor. Então o senhor está dizendo que para o senhor foi surpreendente ter disparado, é isso? Lógico, porque ele errou em todos os procedimentos, doutor, de segurança. Se ele errou em todos os procedimentos, se ele não checou no escuro, se ele não viu o número de munições que saiu, se ele não olhou um tambor, como é que foi surpreendente esse tiro, doutor? Surpreendente, doutor, porque é óbvio que ninguém vai querer fazer um disparo lateral no tórax de alguém se eu quero matar essa pessoa, cara. Eu estou satisfeito. Senhores jurados têm perguntas, não é? Excelência, gentileza, uma pergunta em complementação. Abençoada geral. Obrigada. Como sempre, eu formulo as perguntas dos jurados em conjunto com indagações que viriam também do juízo, inclusive para preservar o conselho. Então, não irei em nenhuma ordem particular. Eu gostaria de saber do senhor, consideradas as diretrizes que são adotadas no Brasil, quais são os critérios para definir cientificamente a morte? Como que se define a morte? Cientificamente, de acordo com os critérios adotados pelo Conselho de Medicina. Sim, então. Nós vamos ter que ter ausência dos sinais vitais e dos registros desses sinais vitais. Né? Que sinais vitais serão esses? Batimento cardíaco, medido através de pulso e pressão arterial. Então, pulso em grandes vasos sanguíneos. Né? Então, o pulso carotídeo, o pulso radial, o pulso axilar, o pulso femoral. Então, são os pontos onde eu palpo e vejo se tem pulso. Isso é um sinal indireto de batimento cardíaco, porque o batimento cardíaco pode existir e ele não ser suficiente para gerar pulso. Então, se tem pulso, tem batimento cardíaco, ponto. Se não tem pulso, pode ter batimento cardíaco. Então, eu vou precisar de quê? Estetoscópio para escutar esse tórax ou um aparelho de registro eletrocardiográfico, no mínimo. Um eletrocardiógrafo para eu colocar ali, na forma de um aparelho descritivo, que imprime em papel, ou de um monitor eletrocardiográfico. E a atividade encefálica? A atividade encefálica é um caso à parte, porque ela está relacionada não necessariamente ao conceito de morte global desse indivíduo. Então, a morte encefálica, ela pode existir num corpo que está vivo. Então, quando você fala morte encefálica, você fala, olha, não tem mais reflexos de tronco encefálico. Alguns reflexos nervosos que acontecem, e eu cito um deles no meu laudo, que é o reflexo córneo palpebral, quando você
testa ali a conjuntiva, irrita a conjuntiva, e mesmo que essa pessoa esteja inconsciente, ela contrai a musculatura orbicular dos olhos. Então, isso é um reflexo de tronco, ou seja, mostra a viabilidade encefálica desse indivíduo. Mas o indivíduo pode ter morte encefálica, porque a morte encefálica sobrevém com poucos minutos de privação de oxigênio ou de circulação. Então, assim, com 5 minutos de privação de oxigênio ou de circulação, você pode ter morte encefálica. E o corpo pode ficar vivo dias, se ele tiver assistência ventilatória e circulação. E uma vez constatada a morte encefálica, ainda que o corpo permaneça com circulação, como o senhor vem de mencionar, há alguma possibilidade de retorno dessa atividade encefálica constatada a morte encefálica? Isso. Só que a morte encefálica, doutora, ela tem protocolos que não são... O protocolo de morte encefálica, ele não é imediato, tá? Então, não, mas a minha pergunta para o senhor é, constatada a morte encefálica, não... Eu estou indagando ao senhor, há possibilidade de retornar isso? Não há possibilidade. Eu vou usar um termo não técnico, mas para que fique claro, ressuscitar a morte encefálica é possível? Não. Mas só que o diagnóstico da morte encefálica vai ser feito ao longo de várias horas de atendimento, 12 horas, 24 horas. O protocolo é de eletroencefalografia ou de angiografia carotídea. Então, mas uma vez que ela tenha sido constatada, por mais que o coração continue sua atividade, que pode durar por muito tempo, aquela pessoa não retornará a viver de forma plena, digamos. Perfeito. Né? Então, poderíamos dizer, eu estou perguntando para o senhor confirmar para mim, que o conceito de morte completa do corpo pode diferir do que nós consideraríamos uma morte irreversível, porque o corpo funciona, de certa forma, mas não aquela vida, aquele ser, aquela essência, já não está mais entre nós. A partir do diagnóstico da morte encefálica feito dentro dos protocolos de 24 a 48 horas após o dano. De sorte que, então, o fato de o coração ter atividade não necessariamente significa que aquela pessoa estaria viva para o leigo, né? O que a gente considera como vida, eu e o senhor aqui existindo com todas as nossas faculdades. Me perdoe, eu não sei... Eu não estou sendo técnica, porque a pergunta é direcionada ao esclarecimento de todos. Então, eu não posso aqui ingressar em termos que sejam de difícil compreensão. Eu estou traduzindo... Eu só estou querendo dizer para a senhora que, neste caso, não se aplica o conceito de morte encefálica, neste caso, por quê? Não, mas eu não falei isso. As minhas perguntas para o senhor foram muito objetivas. Conceito de morte, como que se identifica, o que é morte encefálica e a diferença que existe de um lado entre a morte cerebral e do outro a parada cardiorrespiratória. São coisas diferentes, né? Tá certo. Seguindo nas perguntas. Quanto tempo, normalmente, se constata rigidez cadavérica depois da morte efetiva da pessoa? Normalmente, eu sei que há situações que podem tornar isso mais rápido ou menos rápido. Mas, na média, digamos assim, no Rio de Janeiro, considerado aqui o clima e tudo mais. Entre 1 e 2 horas. 1 e 2 horas. Início do processo. É um processo descendente. Então, ele começa pela mandíbula e depois vai para a musculatura cervical, membros superiores. O pico disso vai acontecer em termos médios em 12 horas. Então, você ter o cadáver todo rígido. Não se consideraria que haveria rigidez antes disso. Decomposição, muito menos. Sim. Que é um estágio posterior. A chamada mancha verde é o primeiro sinal. A mancha verde abdominal, no abdômen, na região do seco, cá embaixo aqui, na região do apêndice, é o ponto que aparece primeiro um sinal de mancha verde. E esse sinal de mancha verde leva mais de 24, 36 horas para acontecer. É um estágio que vem posterior à rigidez, né? Então, quando o senhor diz que nenhuma emergência, nenhum serviço de atendimento de emergência, urgência, vai prestar tentativas de ressuscitação e tudo mais, num corpo em decomposição ou rigidez, é porque teriam decorrido muitas horas, isso seria evidente, não é? Mas, por exemplo, a pessoa pode chegar morta ao hospital e não haver essa constatação naquele momento, porque a rigidez vai demorar 1 hora inteira para ser constatada.
é que o critério da assistência médica, o protocolo da assistência médica é se não existem sinais de morte evidente. Então, assim, ou seja, o que é o sinal Não, é que eu estou perguntando especificamente sobre a resposta que o senhor deu. A minha pergunta é bem objetiva. A resposta que o senhor deu foi, em algum momento, que nenhum serviço, e isso é evidente, inclusive, porque seria uma violação de inúmeras regras, um hospital, um nosocômio, receber um cadáver em evidente estágio de morte, né? Há um risco de saúde pública aí, para dizer o mínimo. Mas vamos voltando. O que o senhor disse é: nenhum serviço de emergência ou urgência prestaria algum tipo de atendimento a um corpo em rigidez ou decomposição. O senhor confirma isso? Sim. E, neste caso, não haveria a possibilidade de haver rigidez ou composição, considerando o horário provável dos disparos e o momento da chegada no hospital. Sim. O senhor também confirma isso? Sim. Era essa a diferenciação que eu queria fazer. Sim. E, por fim, vamos à questão do armamento. São duas perguntas. A primeira delas é, se o senhor, para ficar muito claro para todos, o que é hand ejector. A tradução em linguagem leiga, como se o senhor estivesse ensinando para uma criança, do que se trata isso? Quando você dispara uma pistola, a pistola, conforme ela dispara uma munição, ela joga a cápsula fora. É automático, né? Então, a gente classifica de semiautomática, porque ela joga essa munição fora. O estojo deflagrado. No revólver 38, como neste caso específico, essa cápsula, esse estojo, ele não sai automaticamente da arma. Ele fica no tambor. Então, o tambor que gira ali com as munições, ele cabe, nesse caso dessa arma, cabe 6 munições. Então, no caso em tela, foi identificado uma munição deflagrada numa das câmaras. Então, essa munição, para ela sair dali de dentro do tambor, o indivíduo tem que abrir o tambor e apertar, né, uma palhetazinha de metal na ponta do tambor, e isso força a saída dessas cápsulas. Então, esse é o hand ejector. Quer dizer, você faz a ejeção manualmente e não automaticamente, como na pistola. Ok? Então, assim, vou avançando na tradução. O tambor, que é aquele objeto cilíndrico em que se inserem os projéteis, né? No revólver, obviamente, é do que estamos falando aqui. Para colocar a munição em cada um daqueles orifícios, é manual, e da mesma forma para retirá-los também manualmente. Só que a gente não tira um por vez, doutor. A gente faz o hand ejection, que é apertar aquela pecinha comprida na ponta do tambor, e ela faz a soltura de todos os cartuchos então, de uma vez só. Não depende, não deveria depende de uma ação humana para abrir o tambor, né, como até a outra testemunha já explicou aqui, que fica do lado, apertar esse botão, e aí os projéteis que estejam ali, deflagrados ou não, são ejetados, né? Ou seja, são expelidos dos seus compartimentos individuais. Muito bem. Qual é o procedimento para uma limpeza de um revólver? O senhor tem conhecimento a respeito disso? Sim. Como é que é feita normalmente? Quais são os passos que se dá para limpar um revólver? A gente fala de limpeza, vamos dizer assim, de primeiro grau, de primeiro nível. Seria de manutenção. Que é a manutenção usual, né? Porque a gente pode fazer várias etapas de limpeza, desmontando a arma toda e tal. Mas essas que seriam de ordinário, que alguém que tem a arma quer conservá-la em bom estado, evitar corrosões e tudo mais. Isso. Como que seria feita essa limpeza ordinária? Então, isso é escovação, tem uma escovinha própria, então você vai usar um ambiente reservado, você não vai fazer na frente de outras pessoas, você bota numa bancadazinha com um pano branco, alguma coisa que proteja ali, que você veja bastante o que você está fazendo. Você vai desmuniciar a arma, então primeiro... Que é o procedimento que o senhor veio de descrever agora. Então você vai desmuniciar, vai observar o tambor, vai ver que as 6 câmaras estão vazias, vai observar o cano, o interior do cano, para ver que no interior do cano não tem nenhum projétil. A partir do momento que você tem essa segurança, aí é o próximo passo. Então, é passar a escovinha, é passar o solvente, né? Porque existe um solvente próprio para tirar resíduo de disparo, resíduo de pólvora, óxidos, isso tudo você vai fazer com uma escovinha e tal. No final, você vai fazer a lubrificação.
com óleo lubrificante em alguns pontos determinados ali das articulações do revólver. E essa escovinha que o senhor se refere, ela vai ser inserida no cano? Também. Também? Tem uma escovinha própria para o cano e uma para as câmaras de munição. Então, para que aí... eu fizesse uma limpeza, por exemplo, adequada, essa escova precisa passar. Se eu tiver uma cápsula, um projétil no cano ou no tambor, não vai passar escova. Se a pessoa utilizar as escovas corretas. Tem gente que usa escovinha de unha, né? Então, eu já vi... Mas eu digo, para passar por dentro do orifício... Então, aí nego não passa. Simplesmente escova por fora e bota óleo lá dentro. Eu já vi muita arma assim. Senhores, tem mais algum questionamento? Não há mais perguntas do juízo. Está encerrado o depoimento do senhor. Obrigada, um bom retorno e uma boa noite.